Dia 6h18, vamos ao vivo agora a São Paulo com ele, o menino da garoa, Lucas Padula, que combinamos que viríamos de azul cor meio. Não é verdade? Em homenagem a um dos maiores grupos de comunicação do Brasil. Um ótimo dia para você. Para você também, que Deus te abençoe, uma ótima semana. Com essa tragédia desse final de semana, né, a operação que retirada de destroços do avião que caiu em Vinhedo e matou 62 pessoas, foi realizada ontem. Ô Padula, nos atualize sobre todos esses dados, o tamanho dessa tragédia. É isso, Elcio. Nossa equipe esteve no local ainda pelo sábado para poder acompanhar, né, toda a retirada dos corpos dessas 62 vítimas, 34 homens, 28 mulheres, né? Entre os mortos também 2 crianças e um pet. Nós iremos mostrar a partir de agora, Elcio, todos os detalhes de como foi essa operação no final de semana, e na volta do VT eu vou atualizar o andar dessas investigações para a gente entender a dinâmica de como vai ser feito daqui para frente, Elcio. Os corpos das 62 vítimas da queda da aeronave em Vinhedo, no interior de São Paulo, foram retirados no começo da noite desse sábado, depois de mais de 30 horas de trabalhos intensos que tiveram a participação de diversos órgãos. Todas as forças de segurança se encontram em frente ao residencial Recanto Florido, onde aqui foi montada uma base de apoio para justamente dar, então, facilitar a investigação. Aqui dentro do condomínio, o pessoal trabalhando bastante, ali dentro está o pessoal da Polícia Científica, lá dentro tem uma base do Corpo de Bombeiros lá dentro, e essa base justamente está dando apoio para as investigações, né? Uma central, na verdade, que foi montada aqui, essa central chegou ontem, e através dela os corpos, a equipe do Corpo de Bombeiros então informa, quando eles têm acesso à fuselagem do avião, eles informam então a equipe do IML, que imediatamente começa o processo de identificação dos corpos. Após isso, eles são colocados dentro dos carros funerários da Polícia Científica, dos carros que foram trazidos de São Paulo, e saem então rumo à capital paulista, onde lá as famílias já estão esperando em frente ao IML Central. Também foi montada uma base em frente ao Instituto Oscar Freire, que fica na frente, né, do IML Central de São Paulo, para que as famílias tenham apoio psicológico, para que tenham apoio também do próprio governo no reconhecimento. Mas todo um trabalho começa saindo daqui. Durante todo o sábado, carros do IML saíram do condomínio levando os corpos dos 34 homens e 28 mulheres e de um pet, pertencente a uma família que estava voltando para a Venezuela. Devido ao peso dos destroços, vários maquinários tiveram que ser acionados para ajudar a retirar os corpos das vítimas. Em entrevista ao programa Brasil 40 Graus, da TV Meio, a porta-voz do Corpo de Bombeiros destacou a dificuldade do trabalho para ter acesso às vítimas. A maior dificuldade é retirar eles com a maior integridade possível. Então, com muita calma, com muita delicadeza, corpo por corpo, os bombeiros, junto com o pessoal da Polícia Científica, vai retirando com muito cuidado cada corpo. Então, a aeronave saiu de Cascavel no dia 9 de agosto por volta das 11h40 da manhã, tendo o aeroporto de Guarulhos como destino. Mas por volta da 1h20, a aeronave não respondeu aos chamados da torre. 2 minutos depois, moradores flagraram quando a aeronave ATR 72500, de fabricação francesa, perdeu o controle e caiu em formato parafuso chato. A principal suspeita seria o acúmulo de gelo nas asas da aeronave, o que teria dificultado a aerodinâmica levando à queda. Diferentemente do que você assiste agora na tela, o céu está aberto, o sol está bem contagiante, está bem forte nessa região de Vinhedo. Mas no dia da queda, toda essa área, toda essa via aérea estava nublada por conta de um mau tempo que estava nessa região. Investigadores do CENIPA e também da ANAC informaram que a aeronave não emitiu nenhum comunicado sobre avisos meteorológicos e muito menos que estaria passando por problemas. Maria Elisa chegava na casa do filho quando viu o momento da queda. A dona de casa teve 2 sustos. O primeiro, do acidente, e depois de descobrir que o filho estava voando na região de Campinas. Vinha vindo de Maceió para cá de avião. No momento e aí a gente fica, né, apavorada. Mas daí a gente soube que era de Cascavel, não tinha nada a ver.
Segundo o brigadeiro do ar, Marcelo Morena, chefe do CENIPA, as caixas pretas que armazenam a comunicação da aeronave com a torre e a outra que armazena os dados como altitude e problemas da turbohélice foram encontradas. Neste domingo, a FAB anunciou que 100% dos dados foram extraídos com sucesso. Ainda nesse final de semana, 3 representantes do Escritório de Investigações e Análise para a Segurança da Aviação Civil da França chegaram em Vinhedo. O BEA, sigla em francês, foi acionada pelas autoridades brasileiras e deve colaborar nas investigações, uma vez que a aeronave que caiu, o modelo ATR-72, foi fabricado na França. Eles ajudam o CENIPA nas investigações da causa do acidente. A TV Meio teve acesso às imagens que mostram os trabalhos de resgate das vítimas. Drones do CENIPA ajudaram na localização dos corpos. Um scanner 3D também foi capaz de mostrar onde estavam cada vítima dentro da aeronave, além de mostrar a estrutura do avião. Após o comunicado de que os corpos das vítimas haviam sido resgatados, carros do IML de São Paulo chegaram para fazer a remoção. Em 20 minutos, os 3 últimos veículos saíram rumo à capital paulista. As equipes comemoraram o fim dos trabalhos de resgate, que duraram mais de 30 horas. A gente veio aqui realmente só para acalentar os corações aí de todos que estavam em orações, aos familiares, aos amigos, à população brasileira, de que o que era mais urgente, o que era assim nossa prioridade já foi cumprida. Com isso, o IML de São Paulo recebeu os 34 corpos masculinos e 28 femininos. O trabalho agora é para o reconhecimento de todas as vítimas. Segundo a Polícia Federal, não há um prazo para que todas elas sejam reconhecidas. Um trabalho realizado por 40 homens e mulheres, entre médicos e equipes de odontologia legal, antropologia e radiologia, trabalham para que as vítimas sejam identificadas o mais rápido possível. O governo de São Paulo orientou que os parentes da vítima façam a entrega de materiais biológicos para ajuda na identificação. Os familiares passaram todo o final de semana no Instituto Oscar Freire para ajudar no reconhecimento. Ao final do dia, todos voltam para os hotéis para que sejam acomodados. Entre as vítimas, 2 crianças. Lisiba, de 4 anos, viajava com o pai para passar o fim de semana com ele em Florianópolis. E Joslan Pérez, também de 4 anos. Ele estava com a mãe e com a avó no voo. Todos voltavam para a Venezuela. Uma cachorrinha que estava junto com a família também morreu. Até às 17 horas deste domingo, apenas 12 corpos haviam sido identificados e 2 liberados pelo IML. O trabalho deve permanecer ainda nesta segunda-feira. A cidade de Cascavel está preparando um local para que o velório das vítimas sejam realizados assim que foram liberados. Já em Vinhedo, os destroços da aeronave foram erguidos para que a área seja liberada e os moradores voltem para suas casas. Uma das maiores tragédias aéreas, né, do nosso país, da história do Brasil. Eu queria convidar e adicionar a essa conversa agora o Dr. Nunes, que é o chefe da Polícia Científica do Piauí, um dos melhores do Brasil, diga-se de passagem, para entender um pouco mais sobre essa dinâmica de reconhecimento, né, dos corpos. Doutor Nunes, em uma tragédia como essa, como funciona esse trabalho e a partir de onde, como é que é capturado todas essas informações? Bom dia, Eldson. Me ouvem bem? Sim, perfeitamente. Nós temos protocolos, né, que seguimos nesses casos, correto? Especificamente quanto à perícia, nós temos um protocolo do Ministério da Justiça, né? E internacionalmente utilizado em todo o mundo, há o protocolo da Interpol para DVI, né? São esses casos de desastre em massa, como é o caso do desastre aéreo, né? Então, em regra, né, tem algumas variações de local para local, é claro, das suas condições, quantidade de gente, localização, enfim. Mas, em regra, tá, o trabalho inicia, né, com o isolamento e a chegada do Corpo de Bombeiros, que é quem realmente deve iniciar os trabalhos, por questão de incêndio, risco de explosões, etc. Então, quem entra primeiro é o bombeiro, bombeiros militares. Uma vez que eles liberam, aí entra a seguir o próprio resgate dos bombeiros e SAMU.
E mais pessoal, depende de onde seja aeroporto, etc., tiver mais grupo de resgate do aeroporto também, para se verificar se há pessoas ainda com vida e que precisam ser socorridas. Até porque a vida é a prioridade absoluta. Passou esta fase, entra a fase policial e pericial. É onde entra polícia militar, delegados, a perícia, né? No tocante especificamente a esse tipo de investigação, né? Inicialmente é importante que se diga que cada pedaço que esteja desmembrado é contado como um corpo distinto. Então nós temos aí 62 corpos, a princípio, que pode se transformar em uma quantidade maior. Eu não sei exatamente as condições em que estão esses corpos, mas às vezes 100 se transforma em 150, em 180, porque cada um é examinado de forma independente. Faz a ligação depois de acordo com a genética, com impressões digitais, dentes, etc. Lembrando que o Brasil hoje, né, doutor Nunes, ele possui um banco de dados de informações que é compartilhado no Brasil, entre as polícias, obviamente, com os dados digitais. Quando eu falo digitais, no sentido de que está digitalizado todo esse material de dedo, né, de digital humana, e esse trabalho é feito em conjunto, né, doutor Nunes? De acordo, pegou o CPF, você tem o CPF, você tem absolutamente quase tudo, né? Agora, o nosso grande problema é o acesso interinstitucional, né? Nós temos convênios que são feitos estado a estado, ou parcerias, né? São Paulo tem parceria, salvo engano, com o Paraná, quase certeza disso. Isso é algo bom, que foi a maioria lá do Paraná e São Paulo, né? Mas não há ainda um banco nacional de impressões digitais, por exemplo, né? Nós temos banco possível de ser acessado. Um exemplo é o banco do TSE, que ele envolve o Brasil todo, né? Mas nós temos outros bancos, né? Mas se está trabalhando para isso, justamente o Ministério da Justiça. Mas mesmo assim, o Paraná, por exemplo, ele pegou material, ele fez muita coisa lá, dentro daquelas pessoas que são paranaenses, né? Tanto impressões digitais, aquelas fichas de identificação que se tem no Instituto de Identificação, mas coleta genética, etc., fichas dentárias, exames dentários, e mandaram para São Paulo, né? Então, essa cooperação sempre vai existir. Doutor Nunes. Mas ela não é automática. Entendi. Só para a gente fechar, eu tenho uma dúvida, acho que dúvida de muita gente. A literatura científica nesse aspecto de investigações de acidentes aéreos, por exemplo, nesse fato que você tem a imagem, não sei se a gente tem a imagem do avião caindo em parafuso. Quando você olha, você não identifica o tamanho daquela velocidade, qual velocidade ele está e qual é o tamanho daquele impacto. O desespero é tremendo na hora de que alguém está dentro, olhando, sabendo que vai morrer. Somente naquele impacto ali, já existem múltiplas faturas, eles morrem, eles perdem a vida de imediato. Perguntando sobre literatura, eles sentem a morte? E Edson, esse avião caiu, segundo... É claro que a perícia vai dizer isso com mais tranquilidade depois, inclusive investigação da Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Civil, etc. Mas se estima que caiu 4.000 metros em 1 minuto. Uma queda tão rápida dessa, ela leva a efeitos no organismo, tá? De perda de consciência. Enquanto ainda sabe de alguma coisa, no começo, né, que começa a cair, é o sistema límbico, que é responsável pela parte emocional do cérebro, né, um deles, né? Ele pode, inclusive, levar a alterações cardíacas através de descarga de acetilcolina, inclusive levar até a uma parada cardíaca, né? E essa queda, ela leva quase sempre a perda de consciência, nessa rapidez aí. Talvez o piloto não tivesse mais nem condições de manobrar a aeronave, né, pela própria perda de consciência, né? O organismo também se protege de quedas muito altas. Quando ele percebe que está caindo em um lugar muito alto, que as articulações não mandam mais nenhuma informação para o cérebro, né? E que o labirinto também não demonstra isso, o cérebro dá meio que uma desligada, né? Seria isso, a perda de consciência, para proteger da dor, né? E no momento da morte, né?
Então, assim, não há garantia realmente que estivessem conscientes, nem o piloto. A probabilidade de estarem conscientes é muito alta. Então, eles não sentiram sequer a queda. Pode perguntar, o Padula. É só importante a gente destacar, doutor, primeiramente um ótimo dia para o senhor também, obrigado por estar aqui presente. Ele disse uma coisa bem importante, porque há ainda uma dúvida, Yeltsin, por parte da mensagem encaminhada por uma das tripulantes ao marido. Porque segundo as informações do mesmo, né, ele que deu entrevista ontem no IML, Yeltsin, essa tripulante ela mandou uma mensagem para ele, o que seria no momento da queda, por volta da 1h20 da tarde, 1h21, e de repente, né, um minuto e meio depois, a aeronave ela teve essa queda brusca de 17 mil pés, são 5 quilômetros, em apenas 1 minuto. Eu acho que até essa pergunta e essa dúvida do Brasil sobre a questão da consciência, né? Então pode acontecer que eles tenham consciência e pode ser que não, é isso, doutor? O doutor Nunes, ele deu uma aula aqui explicando que o organismo, não é, doutor Nunes, lhe induz a um desligamento do corpo. Né? Isso. Na verdade, assim, em 1 minuto, uma queda dessa, né, ela ou está inconsciente ou, no mínimo, torporoso. A consciência plena é quase impossível. Tá bom. Doutor Nunes, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui ao Bom Dia, tá? A gente aqui agradece a oportunidade de levar a medicina legal ao seu devido lugar em todo o Brasil. Obrigado, doutor Nunes. Eu continuo com o Padula, porque o Padula agora fala da retirada das peças do avião que serão levadas ao CENIPA para as investigações que devem ocorrer aí pelos próximos 30 ou 45 dias, né? É isso, Yeltsin. Ontem à noite, né, a Força Aérea Brasileira emitiu um comunicado dizendo que os motores dessa aeronave foram levados para São Paulo para serem analisados. Além da caixa preta, né, das duas, a primeira do registro de voz e também das informações da aeronave, elas foram inclusive levadas para Brasília e os motores trazidos então para São Paulo. As imagens que o telespectador vai assistir a partir de agora são os momentos em que os destroços dessa aeronave são erguidos e retirados de dentro dessa casa. Esses destroços, Yeltsin, devem ser trazidos aqui para São Paulo, onde devem ser analisados e entender, além de tudo, se a questão do gelo, né, Yeltsin, que se acumulou, teria se acumulado nas asas, seria então o principal fator para essa queda ou se teve algum outro problema no momento da queda. É importante destacar também, viu, Yeltsin, até o doutor comentou sobre essa questão da situação dos corpos. Eu perguntei para a equipe de bombeiros em qual situação estava. Parte dos corpos, é claro, da cabine até o meio do avião estavam carbonizados e da parte do meio da fileira até a caula da aeronave, eles estavam sentados em suas poltronas, o que facilitou, de uma certa forma, Yeltsin, a identificação dessas vítimas que estavam com RG, com o celular, justamente para facilitar no momento da retirada desses corpos e assim serem encaminhados para o IML. Os próximos passos das investigações é entender, Yeltsin, se o piloto comunicou à torre de comando no momento da queda ou se relatou que estava passando por um momento adverso, um momento de emergência, ou se simplesmente teve uma pane geral e ele então não conseguiu ali, de uma certa forma, comunicar o que a gente chama de Mayday, né? Que é uma situação de emergência necessitando ali de um pouso, Yeltsin. Padula, parabéns pela cobertura. É óbvio que ninguém fica feliz com a tragédia, mas fica feliz em levar a informação verdadeira, sem fake news, com muita responsabilidade em situações como essa. E é isso que o Grupo Meio tem como sua principal característica o respeito, a credibilidade e principalmente a preocupação com a informação. Padula, uma ótima semana. Obrigado, Yeltsin. A gente vai seguir acompanhando essas informações. Os corpos estão sendo liberados nesse momento, parte deverão ir para Cascavel, inclusive o velório coletivo deve acontecer, e as outras partes, se não me engano, 5 pessoas são de São Paulo. A gente vai acompanhar toda essa despedida. Yeltsin, ótimo dia para você. Obrigado. Que loucura, os caras da metade para trás